Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Glória a Deus, muito bom estarmos aqui na manhã deste dia, o dia do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus por isso, né, queridos? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Evangelho de Jesus Cristo segundo o Dr. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 19, texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Você já foi traído alguma vez? A traição dói no fundo da alma. E quanto mais próxima a pessoa de nós, dói mais ainda. Você já pensou a dor de um marido traído, de uma esposa traída? O chão sai, né, irmãos? De um amigo que trai, de um sócio, de um irmão. Queridos, por que Jesus foi traído por Judas? O que aconteceu com esse homem que conviveu com Jesus, perto de Jesus, andou com Jesus, fez refeição com Jesus durante 3 anos? Porque ele era um mercenário? Será que Judas teve uma visão política do reino de Deus? Será que foi por causa da perseguição? Ele foi predestinado, algumas pessoas dizem. Foi avareza. Vamos tentar ir lá naquele momento da última ceia. Jesus reunido com os discípulos no cenáculo. Ele reúne os 12, ele celebra a Páscoa, ele institui a ceia do Senhor como um memorial, ele lava os pés dos discípulos, ele revela seu amor incomparável. Judas foi amado até o fim, diz a palavra de Deus, irmãos. Imagine o que se passou no coração de Judas quando Jesus estava lavando seus pés. Você pode imaginar isso? Jesus lavando os pés do traidor. Quando Jesus à mesa dá o bocado molhado, serve a Judas, sabendo que ele era o traidor. Você pode imaginar o tamanho da insensibilidade de Judas naquele momento, em todo o tempo, mas especialmente naquele momento. Eu fico assim imaginando, irmãos, é muito difícil, o que se passava na cabeça dele,
quando ele vê Jesus lavando seus pés, será que nada comoveu seu coração? Esse estar à mesa, para nós, tem um simbolismo legal, é muito importante. A família estar ao redor da mesa. Mas para aquele povo naquela época, povo oriental, sabe, isso aí tinha um significado tão profundo de amizade, de comunhão, muito forte mesmo. O estar à mesa. E Judas sai dali para trair Jesus. Ele sai daquele momento de comunhão, de fraternidade, para fazer algo inconcebível: trair Jesus. A vida de Judas Iscariotes é um alerta para mim e para você, para todos nós. Fiquei bem na foto aí, irmão? É um alerta, irmãos, para todos nós. Ficou até sem graça, né? Irmãos, um discípulo, um apóstolo, junto de Jesus, fez isso. Alguém vai me trair. Quem, Senhor? Quem? Ninguém desconfiava de ninguém. Talvez alguém pensasse assim, deve ser Pedro, esse, né, esse jeito dele, esse temperamento dele. Será que é Pedro? Ninguém pensava em Judas, mas ele foi capaz de fazer isso. Ele foi capaz de fazer isso. Irmãos, vamos pensar assim: eu seria capaz de trair Jesus? Quando você pensa em casamento, você diz assim, e eu digo, jamais eu vou trair minha esposa. Estava aqui, está lá. Jamais. Mas eu, por mim mesmo, sou capaz disso, irmãos? Sim. Sim. E você também. Nós dependemos do que? Da graça de Jesus. E ai de nós, se não pensarmos assim. O último que disse assim, eu jamais, foi quem? Pedro. Todos, menos eu. Menos eu. Vamos tirar algumas lições aqui, irmãos, pensando em cada um de nós. O momento de ceia é para a gente olhar para dentro de nós, examinar a si mesmo, nossa fé, nossa comunhão, nosso compromisso, a nossa fidelidade. Por isso eu intitulei esse sermão de discípulos fiéis. Discípulos fiéis. Quem são esses? Primeiramente, irmãos, os discípulos fiéis jamais vão dar lugar a Satanás no seu coração. Versículo 3, por favor, volte ao versículo 3. Ora, Satanás, vamos ler juntos, queridos, aqui ó, vamos lá. Ora, Satanás, irmãos, olha só, Satanás entrou em Judas. Nós sabemos que Satanás está por trás de todas as ações de Judas e tanta coisa ruim que acontece no mundo. Mas aqui a ideia que nós temos, irmãos, veja bem, Satanás havia colocado no coração de Judas trair Jesus. A ideia é, ele deu uma sugestão. Quando você pega João 13, 2, diz assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, olha só, colocou no coração a traição.
até então, foi uma influência, uma sugestão de Satanás. Agora, no texto de versículo 3 que lemos, diz que Satanás entra. Você está vendo essa diferença? Percebe? Colocou algo, mas agora ele entra, irmãos. É diferente, irmãos. Ele entra no coração de Judas. E é assim que Satanás age. Enquanto ele vai, assim, tendo uma brecha, ele vai tomando espaço. Ele vai dominando. Judas abriu a porta do seu coração e permitiu que Satanás entrasse, porque ele não entra sem a nossa permissão. Nós abrimos a porta, a pessoa abre a porta e Satanás tem o controle da vida da pessoa. Essa submissão de Judas a Satanás não o isenta de sua responsabilidade, porque ele permitiu, ele deu lugar, ele abriu o coração para Satanás. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, que eu gosto de ressaltar, se Satanás entrou no coração de Judas, ele estava possesso. Ele estava dominado. Agora, ele não mudou de voz. Não mudou de voz. Não virou os olhos. Não fez careta. Não agiu com violência. Ele não blasfema o nome de Jesus. Ele continuou aparentemente o mesmo, calmo, sereno, tranquilo. Eu disse aparentemente. E saiu dali para vender Jesus por quantas moedas? 30 moedas de prata. Inclusive, depois dá um beijo em Jesus. No jardim do Éden, né? Aonde? Jardim do Getsêmani. Irmãos, Judas estava possesso. Às vezes eu fico imaginando, né, essas imitações que há, essas armações. Irmãos, é muita armação. Assim, a gente tem até tristeza de falar do que se passa em alguns cultos. Tristeza, irmão. Quando você vê na internet certas coisas que acontecem como se fosse o Espírito Santo, poder, espiritualidade. Irmãos, eu tenho tristeza. Irmão, Satanás não é burro. Desculpa a expressão. Ele não é idiota. Ele sabe agir, irmãos. Ele sabe agir. Ele sabe como enganar. Ele sabe imitar. Em Mateus 16, 23, Satanás usa Pedro para tentar impedir Jesus de ir à cruz. Talvez você esteja lembrando desse episódio. E ele aparentemente está tentando defender Jesus. Não, Jesus, o senhor não vai para a cruz. Veja bem, mas Pedro aceita uma sugestão do diabo. Satanás não entrou no coração de Pedro, não, irmãos. Sugestão, mas logo foi repreendido. Observe que nas cartas apostólicas, nas cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia, quantas pessoas são usadas por Satanás. É impressionante, irmãos. E sabe o que era comum? O que tem em comum em tudo isso? Estavam nas igrejas. Essas pessoas estavam nas igrejas. Faziam parte das igrejas. Eram membros de uma igreja. Eram aparentemente defensores da doutrina. Zelosos
piedosos, mas agiam por Satanás, falavam por Satanás, defendiam a obra maligna para atrapalhar a obra de Jesus. E ele sabe fazer isso, irmãos. E ele entra nas igrejas, ele infiltra pessoas das igrejas. Para quê? Atrapalhar a obra de Jesus. Quando eu digo que Satanás não é bobo, aí ele se manifesta. Ele sabe que ele não pode com o poder de Jesus. Aí ele vai ser expulso. Ele é bobo, irmãos? Não. Ele até se disfarça de anjo de luz. Então ele age infiltrado. Ele usa pessoas como se fossem as mais piedosas possível, para atrapalhar. Assim ele consegue atrapalhar a obra de Jesus. Então, você vai ver aí muitas igrejas, líderes, pastores, crentes, que são usados pelo inimigo, dominados pelo diabo, aparência de servos de Deus. Ninguém está se considerando melhor aqui, irmãos. Nós somos miseráveis, pecadores, dependentes de Jesus. E não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. Mas, irmãos, o que está acontecendo no meio do povo evangélico, que se chama evangélico, é triste demais. É o joio ali infiltrado no meio do trigo. Vamos tirar? Não, se parece muito. Você vai tirar o joio e vai tirar o trigo. Então, deixa os dois crescerem. Na hora da colheita, aí a distinção está 100%. O que é joio, o que é trigo. O joio se recolhe e joga no fogo. O trigo se recolhe e joga no celeiro. Guarda lá no celeiro. Irmãos, algumas coisas só serão reveladas, algumas pessoas só serão reveladas no dia do juízo. E aí, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não conheço vocês, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, isto é, eu não tinha comunhão com vocês. Então a gente precisa refletir, irmãos, na nossa própria vida. Como é que é isso? Estou obedecendo a palavra de Deus de verdade? Estou agindo como um cristão verdadeiro? Minha vida está espelhando o puro evangelho? Eu tenho que pensar, refletir. Será que eu estou escondido? Será que eu estou enganado? Enganando? Como é que é isso? Preciso pensar que Satanás está agindo no meio das igrejas, usando pessoas para desanimar os outros, para escandalizar os outros, para desviar aqueles que querem seguir a Jesus. Mas você não vai olhar para eles. Jesus estava rodeado de gente ruim, não é, irmãos? Alguém falou assim, não vou para a igreja porque lá eu conheço alguém que faz isso, faz aquilo, que não sei o quê, que não sei... Então não vai para a igreja nenhuma, irmãos. Não vai para a igreja nenhuma. Você não está aqui para olhar para os outros, está aqui para olhar para Jesus. Você está servindo a Jesus. Se alguém não perceber, se alguém não te elogiar, se alguém desfizer, você está servindo a Jesus. É muito importante isso. Segundo lugar, os discípulos fiéis jamais são dominados pela avareza. Verso 4, por favor, veja lá. Judas
foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Verso 5. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Traição aqui formada, irmãos. Judas entrega Jesus por ganância. Além da influência de Satanás na sua vida, ele vendeu a sua consciência, ele vendeu sua lealdade, ele vendeu a fidelidade a Jesus. Mateus 26, 15 diz que sua motivação foi dinheiro. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. João capítulo 12, verso 6 diz que Judas era ladrão. Com todas as letras. Ladrão. Seu Deus, seu Senhor era Mamon, o Deus das riquezas, das coisas materiais. Judas vendeu a sua alma, vendeu sua consciência, seu ministério, sua lealdade. Êxodo capítulo 21, 32, diz que esse era um preço de um escravo ferido por um boi. Quando Maria, lá em Betânia, irmãos, unge Jesus, o valor daquele perfume era 10 vezes mais do que aquilo que Judas recebeu para trair Jesus. E ela unge Jesus. Aqui tem uma solene advertência, irmãos. Qual? Cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. Cuidado com o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 você conhece bem? Porque o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro. Perigo que todos nós corremos. E não precisa ser muito não, irmãos. Para amar o dinheiro pode ser muito ou pouco. Independe. Quando uma pessoa ama o dinheiro, é fácil Satanás entrar no seu coração. Porque ela não tem Jesus como Senhor. O Senhor dela é Mamon. Então fica fácil, a porta está aberta. Irmãos, avalie os males deste mundo. Irmão, tanta coisa ruim está acontecendo no Brasil, né? Tanta coisa triste. Não só na política, mas enfim, em todas as áreas, irmãos. Tanta coisa, assim, decepcionante. Aqui, em Campo Grande, enfim, se eu olhar direitinho, tudo se reverte de quê? Dinheiro, em coisas deste mundo. Você conhece um provérbio português que diz assim: todo o homem tem um preço. Será? Né? Toda pessoa, vamos botar aqui, né? Tem um preço. Queridos, se a gente analisar bem, nós vamos ver que o dinheiro compra, vou botar tudo aqui entre aspas, para não ficar chato, tá? Tudo e todos. Graças a Deus que não são todos, nem tudo, né? Mas, se você observar, o dinheiro está por trás de tudo. E compra. Irmãos, compra. As pessoas não conseguem resistir ao poder do dinheiro. Queridos, é triste essa realidade, que pessoas se vendem, cristãos se vendem, pelo menos se dizem cristãos. Eu gosto muito quando
Nós vamos estudar na próxima revista sobre Jó, o livro de Jó. E é interessante que o diabo, ele aposta, é como se fosse eu desafio Deus. Essa é a ideia. Eu desafio Deus. Aposta que Jó amava mais o dinheiro do que a Deus. O homem mais rico da sua época, ele aposta com Deus. Se tirar tudo dele, ele vai blasfemar. E Deus permitiu. O diabo é limitado. Deus permitiu, irmãos. E aí, Jó dá aquela declaração maravilhosa, capítulo 1, verso 21. No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi tapa, não, foi soco na cara do diabo. Mas nem todo mundo faz isso, irmão. Nem todo crente faz isso. Porque hoje, as pregações, muitas, estão relacionando as bênçãos materiais à vida espiritual. As bênçãos materiais, o que eu tenho, o que eu ganho, o que Deus me dá, vai me fazer próspero. Pobre, nada a ver. Mãozinha para baixo, assim, dedinho para baixo. É isso? É assim que entendemos a palavra de Deus, irmãos? Satanás quebrou a cara com Jó, mas ele não quebra a cara com todo mundo, com todo crente. É mais fácil fazer como aquele jovem rico que procurou Jesus. Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus conhecia o coração dele, sabia que o Deus dele era Mamão. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E ele disse: eu estou dentro. Foi? Estou fora. Esse negócio aí de bens, não posso fazer isso. E aí você vai analisando as coisas. Quando Zaqueu diz: eu abro mão de metade dos meus bens, defraudei alguém, vou pagar 4 vezes mais. Olha a diferença quando Jesus entra no coração. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Irmãos, a avareza é um perigo, porque os bens materiais, tudo está contribuindo para a gente colocar as coisas no lugar de Deus, amar mais as coisas do que as pessoas, usar pessoas para obter coisas. É assim que acontece, irmãos. É isso que está acontecendo no mundo, inclusive evangélico. Não estou aqui julgando ninguém, estou refletindo com vocês, porque isso tem que ser um desafio para cada um de nós. Você tem um preço? Seu casamento tem um preço? A sua fidelidade tem um preço? Sua família tem um preço? Eu já citei aqui um empresário que falou para o outro: se sua família está atrapalhando o seu sucesso, troque de família. Tristeza, né, irmão? Tristeza. Sua consciência tem um preço? Sua honestidade tem um preço? Sua fé tem um preço? Sua fidelidade a Deus tem um preço? Sua honra tem um preço? Sua dignidade tem um preço? Depende.
Deus espera que cada um aqui seja fiel. Não importa as provações, não importa as dificuldades, não importa as privações que vamos ter, não importa as adversidades, as lutas, nós vamos ser fiéis a Deus. Não importa o que o mundo nos oferece. Lembra de uma das tentações? Tudo te darei. Foi Deus que disse isso? Tudo te darei, se prostrado me adorares. Cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. Por último, os discípulos fiéis jamais agem com hipocrisia. Verso 21. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. 22. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Judas era dissimulado, irmãos. Ele finge ser discípulo. Ele finge estar em comunhão. Ele finge lealdade a Cristo. Ele finge ser o mais dedicado. Judas nos mostra que quão longe um homem pode ir na sua religiosidade sem ser realmente convertido. Vou repetir. Judas nos mostra quão longe uma pessoa pode ir na sua religiosidade sem conversão de verdade. Religioso, mas sem conversão. Ele nos mostra quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus sem ser de Deus. Prestou atenção? Quanto uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus sem ser de Deus. Por isso que aquele versículo que eu falei de Mateus 7. Senhor, Senhor, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem a minha vontade? Que negócio é esse de me chamar de Senhor? Irmão, Judas orava. Eu não sei como era a oração de Judas. Eu não vou inventar coisas aqui. Mas ele era discípulo. E os discípulos faziam a obra de Deus. Então ele orava, ele pregava, ele ensinava. Ele fazia tudo aquilo que o discípulo fazia. Os outros faziam. Tudo. Mas Judas não era salvo. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia toda, ser batizada, ser membro de igreja, ser envolvida com as coisas de Deus, sem novo nascimento, sem conversão de verdade. Ninguém é salvo por ser religioso, irmãos, por causa da sua religiosidade, por frequentar cultos, por ter cargo na igreja, por ter um ministério, por ter muitos seguidores. Não. Muitos têm um conhecimento intelectual do Evangelho, aqui, mas ele não chegou aqui ainda, no coração. Distância pequena, né? Mas não chegou no coração, não se converteu de verdade. Muitos foram batizados na água, mas não nasceram da água e do Espírito. Muitos estão no rol de membros, mas seus nomes ainda não estão no livro da vida. Judas teve todas as oportunidades, irmãos, para se arrepender. Jesus deu oportunidade de ir até o fim. Jesus o chamou, Jesus ensinou, Jesus comissionou Judas, lavou seus pés, serviu a ceia, fez do bom e do melhor, mas o seu coração, em vez de amolecer, estava endurecendo. Cada coisa que Jesus fazia por ele e com ele, endurecia mais seu coração, porque ele não deu lugar a Jesus.
O sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Quando a pessoa ouve e não atende, não obedece, não se arrepende, o coração vai endurecendo, irmãos. Se hoje ouvires a minha voz, o quê? Não endureça o coração. Irmãos, nós não podemos só ser ouvintes da palavra, temos que ser praticantes, senão vai acontecer o quê? A casa vai cair. Conhecia, sabia, mas não praticava a palavra. Hipocrisia. Judas foi tão longe, irmãos, que na noite que traiu Jesus, ele leva os soldados para prendê-lo lá no Getsêmani e diz a Jesus: como vai, mestre? E beijou Jesus. Ósculo santo. Aí Jesus diz: amigo, olha, irmãos, isso é dramático, irmãos. Amigo, a que vieste? Nada disso mexeu com o coração de Jesus. Essa frase, amigo, a que vieste, a Bíblia, a mensagem, diz assim: amigo, para que essa encenação? Para que essa encenação toda? É isso que Judas sabia fazer muito bem. Encenação, teatro, faz de conta, enganar, fingir, falta de sinceridade, hipocrisia. Lucas capítulo 22, 48, destaca uma fala de Jesus: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Jesus na pergunta, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Há pessoas que nos beijam pela frente e por trás punhala. E você sabe disso, que na frente é uma coisa, por trás é outra. Hipocrisia. A palavra hipocrisia vem do vocábulo de ator, aquele que encena, aquela pessoa que finge ser uma coisa que não é de verdade. Ela faz um papel. Então a hipocrisia, irmãos, a pessoa coloca uma máscara de fidelidade, de felicidade, de santidade, de consagração, de amizade, de lealdade, de amor, mas no fundo ela é outra pessoa. Ela até conhece a verdade, mas não vive a verdade, porque se conhecesse de verdade, experiência, a verdade a transformaria. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecer é diferente, não é só saber, é experiência. Alguém disse que em cada um de nós há 3 pessoas: o que nós achamos que somos, a segunda, a que os outros pensam que somos, e a terceira, a que Deus sabe que somos. Outro dia eu falei de 3 vidas, que cada um tem, cada um assim em tese, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Que uma pessoa pode ter a vida privada, ali no aconchego, a vida pública, que todos conhecem, ou muita gente conhece, e a vida secreta, que ninguém sabe, que Deus sabe, e a pessoa sabe, vida secreta. Irmãos, tem crente com vida secreta? Queridos, precisamos buscar a Deus. Jesus sabia que Judas era hipócrita, deu oportunidade, ele não se arrependeu. Ele saiu da ceia e traiu Jesus. E depois teve um remorso muito profundo e se enforcou. O diabo quer destruição, morte das pessoas. Jesus veio para salvar, para transformar, para perdoar. Mas é preciso abrir o coração para Ele,
sinceridade, dizer: Senhor, eu estou aqui, sou assim, Senhor, me transforma. Às vezes eu vacilo, Senhor, eu caio. O grande apóstolo Paulo, este homem de Deus, o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero às vezes eu faço. É essa a sinceridade. Deus sabe que não somos perfeitos, irmãos, mas Ele quer ver isso em nós, a sinceridade de pedir ajuda. Senhor, sou um miserável pecador, mas com a Tua graça eu vou vencer, eu vou superar, eu vou deixar esse pecado, esse vício, eu vou deixar a mentira, o engano, a hipocrisia, a infidelidade. Senhor, com a Tua graça, com a Tua força, eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Disposição, decisão, atitude, que cada um de nós precisa ter. Irmãos, Deus não suporta hipocrisia. Ele chega a dizer à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, ele diz assim: crente morno provoca em mim náuseas de vômito. Crente morno, nem lá, nem cá, fica no meio, mais ou menos. Queridos, não podemos agir assim não, queridos. O mais vil pecador encontra graça em Jesus, encontra perdão em Jesus, mas tem que ser sincero, tem que ser honesto, tem que tirar a máscara. O que adianta, irmãos, aparentar para a esposa, para o marido, para os amigos, para os outros, para os irmãos da igreja, se lá no fundo, queridos, nós não somos isso? Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Vamos aprender com os erros de Judas, vamos ser sábios, precisamos guardar o nosso coração, e não dar espaço ao inimigo jamais, nenhum espaço, nenhuma brecha, irmãos. No meu coração só cabe Jesus, Ele preenche. Agora imagina um marido, não vou citar ninguém aqui, né? Não vou apontar ninguém, mas imagina um marido falando assim para a esposa: esposa, você é minha esposa, mas tem outra pessoa aqui no meu coração. É mole? A esposa dizendo assim para o marido: marido, eu te amo, você está aqui, mas tem outra pessoa aqui, que eu me derreto, que mexe comigo, que é além das minhas forças, que é uma paixão, que eu não aguento, não resisto. É assim, queridos? Como é que é esse negócio? O nosso coração só tem lugar para Jesus. Ele está no trono do nosso coração. E quando nós mais amamos a Jesus, mais amamos a esposa, ao marido, a noiva, o noivo, o namorado, a namorada, mais amamos, porque nós vamos espelhar o amor de Deus, aquele amor derramado em nossos corações, nós vamos expandir. Amor verdadeiro. Não dê brechas para o inimigo, não. Precisamos vencer a avareza, irmãos, tendo sabedoria, como usar o dinheiro, como usar as coisas materiais. Precisamos ser fiéis a Deus, tirando as primícias do Senhor, que pertence ao Senhor, e Deus vai abençoar o que fica conosco, irmãos. Nós vamos poder compartilhar as bênçãos de Deus, vamos ajudar muito mais nosso próximo, quando somos fiéis a Deus. Precisamos dizer não à hipocrisia,
a começar com Deus. Eu não posso ter uma vida dupla. Eu não posso ter duas caras. Não posso, não devo, não quero. Sou eu. Judas participou da ceia, não fez um autoexame, não se humilhou, não confessou, não se arrependeu. Saiu da ceia para trair Jesus. Como eu vou sair daqui hoje? Como eu vou sair daqui hoje, depois da ceia? Eu já disse aqui que, várias vezes, nós somos indignos. E Cristo é que nos torna dignos. E que ninguém deve fugir da ceia. O pecado não pode nos fazer fugir da ceia. A ceia é que vai nos fazer fugir do pecado. Então não resolve não participar. Não resolve. A orientação de Deus é o quê? Confessa e deixa. Confessa e deixa. Deus vai perdoar, Deus vai renovar. E participa. É isso que a Bíblia diz. Ah, não vou participar porque estou em pecado. Briguei com a sogra. Briguei com o sogro, briguei com a minha nora, briguei com o marido, briguei. Resolve isso, irmão. A mão está aqui, toma a decisão de resolver isso. E saia daqui para resolver. Passa a mensagem, liga, procura a pessoa, resolve. É assim que tem que ser, irmãos. É assim que a Bíblia ensina. Resolve. Limpa o coração. Limpa o coração. Tira essa mágoa. Tira essa dor. Tira essa amargura. Resolve de uma vez. Irmãos, o perdão cura. Restaura. O perdão faz milagre na nossa vida. Mas tem que querer. Tem que querer, querido. Tem que ter sinceridade, tem que abrir o coração para Deus, não para o inimigo. Curva sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa confessar a Deus. Eu conheço os meus pecados, não conheço os seus, mas Jesus conhece, Jesus sabe. Então, meu irmão, minha irmã, para ser um discípulo, uma discípula fiel, tem que agir assim, irmãos. Tem que deixar o coração pleno, total, para Jesus. Jesus dominar, Jesus reinar. Tem que dizer não à avareza. Não, meu Senhor é Jesus. Não é mamão. Vou me desprender. Vou usar as coisas deste mundo. Vou trabalhar para conquistá-las, mas elas não vão ocupar lugar no meu coração. Elas não vão ter o valor que tem Jesus na minha vida. Eu quero juntar tesouros do céu, não na terra. Diga não à avareza. Diga não à hipocrisia. Fala para Deus. Abre o coração. Confessa. É isso que Deus espera de nós. Ouve a nossa oração, Senhor. Tua igreja está aqui. Abençoa, Pai, cada coração. Ajuda-me, Senhor, a buscar cada dia a santidade. Tua presença, o fruto do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo. Oh Deus, dá-nos forças para viver em comunhão com a minha família, com a minha igreja e, acima de tudo, comunhão contigo, Senhor.
Não permita, Pai, que a minha fraqueza, dando lugar ao inimigo, ao pecado, me afaste de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã. Nós oramos com gratidão, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém.